quinta-feira para você. Já sabe, né? Liçãozinha na mão. E nós vamos começar hoje aqui falando sobre o Evangelho eterno. Lembra que nós falamos aqui essa semana que a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela não tem data de validade. Muitas pessoas excluem o Antigo Testamento. Ah, não, isso aqui era para aquela época, hoje já não vale mais. Muito pelo contrário. Desde o primeiro versinho do Apocalipse, do Gênesis, até o último versinho do Apocalipse, toda a Bíblia, ela é eterna. Os 10 mandamentos são até a eternidade. Tudo que está ali no Antigo Testamento vale para nós hoje. Tanto que Jesus afirma que ele não veio para revogar a lei, e sim para afirmá-la. Porque ele deixou claro que o seu evangelho é eterno. E a nossa missão é de pregação desse evangelho a todas as pessoas. O evangelho é uma notícia incrivelmente boa da morte de Cristo pelos nossos pecados. Pela fé em seu sangue derramado e em sua ressurreição, somos libertos, tanto da penalidade quanto do poder do pecado. Cristo, ele se fez maldição por nós. Ele sentiu a dor da morte eterna. Sabe aquela morte agonizante que os perdidos vão enfrentar no juízo final, a morte eterna? Aquela agonia, aquela dor, aquele pesar, todas as coisas ruins possíveis, Jesus sentiu por carregar e pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Se hoje nós podemos sonhar com a vida eterna, é porque um dia ele passou por tudo isso para que hoje fosse real na nossa vida, para que nós não precisássemos passar por isso. Todas as dores, tentações, provas que nós passamos aqui não são 1% daquilo que Jesus sentiu. Quando você pega a Bíblia para estudar ali os últimos momentos de Jesus aqui nessa terra, antes do seu julgamento e de ser crucificado, nós vemos Jesus transpirando sangue. Você entende o nível de agonia que tem que estar o coração da pessoa, o nível de estresse, o excesso de adrenalina no corpo, para o seu sangue escorrer como se fosse suor. Você já passou por isso? Eu nunca passei, espero nunca passar por uma situação dessa forma a ponto de suar sangue. E isso foi só o começo das dores que Jesus passou para pagar o preço do meu e do seu pecado. E agora você para pensar nessa agonia, nessa dor, nessa angústia que pagou o preço do meu e do seu pecado. E a única coisa que ele nos pede é para que a gente obedeça os seus mandamentos e pregue o seu evangelho eterno. É a única coisa que Cristo nos pede. Ser missionário, levar a palavra de Deus às outras pessoas. Como Deus sabia o que aconteceria antes mesmo que o mundo tivesse sido criado, ele instituiu o plano da salvação para enfrentar a crise que estava à frente. Antes mesmo que Eva se aproximasse da árvore do conhecimento, o plano da salvação já havia sido instituído. Antes mesmo de criar este planeta em que nós vivemos, antes mesmo de criar Adão e Eva, o plano da salvação já estava escrito, já estava combinado. Um Deus assim, tão grande e que nos ama tanto, a ponto de ter um plano para nos salvar, é um Deus que transborda amor. É um Deus que realmente fez tudo que estava ao seu alcance para salvar a mim e a você. E por que nós hoje relutamos tanto em pregar o Evangelho? Por que hoje nós relutamos tanto em servir a Deus? Se Ele deu a vida do Filho dele para salvar a mim e a você, o que custa dedicarmos um pouco do nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos para servir a Deus? Por que custa
tanto entregar um folheto? Por que que custa tanto orar por alguém? Por que que custa tanto ler a Bíblia? Será que custa tanto assim? Para pensar no que Jesus fez por você. Será que tirar um tempo para estar perto de Deus é tão difícil quanto parece? Mesmo que você não tenha vontade. Eu não tenho vontade de orar todos os dias. Eu não tenho vontade de estudar a lição todos os dias. Mas lute contra essa vontade de não estar perto de Deus. Lute contra essas coisas que nos afastam de Deus. Para que nós possamos estar buscando a Ele e termos forças para enfrentar todas as coisas ruins que estão por vir. E principalmente, para que você tenha o desejo de pregar o Evangelho eterno. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos por mais um dia de estudos, agradecemos porque o Senhor deu o seu Filho, mesmo que a gente não mereça, Pai, porque nós continuamos pecando, nós continuamos caindo, nós continuamos falhando, e mesmo assim o Senhor entregou o seu Filho para nos salvar. E nós queremos pedir, Senhor, o perdão dos nossos pecados e a transformação da nossa vida, para que nós possamos levar o Evangelho a outras pessoas. Em nome de Jesus.